Chegar ao topo da NBA não é nada fácil. Algumas franquias demoram décadas para conquistar o seu primeiro título, outras até hoje ainda não conseguiram. E parecia que esse seria o destino do Oklahoma City Thunder. Mesmo com um dos trios mais talentosos da história recente da NBA, Kevin Durant, Russell Westbrook e James Harden, o time bateu múltiplas vezes na trave. Chegou até as finais da NBA em 2012 e nas finais de conferência em 2014 e 2016. Mas até então, não conseguiram levantar um troféu. Seria injusto eu falar sobre o Oklahoma City Thunder sem citar a respeito de Seattle Supersonics, já que antes da franquia se mudar para a franquia de Oklahoma, eles conquistaram um título em 1979, ainda nas cores verde, amarelo e branco. Mas de qualquer forma, muitos fãs da NBA não consideravam que o OKC tinha um título oficial da NBA, até 2025, já que essa história mudou completamente. E neste vídeo, eu vou te contar como que o Oklahoma City Thunder construiu o seu elenco do zero e montou um dos times mais promissores da NBA moderna, depois de desistir de 3 futuros Halls da Fama, 3 jogadores que também conquistaram o prêmio de MVP, e curiosamente os 3 também foram parar no Houston Rockets, e como esses jovens talentos têm a chance de formar a nova grande dinastia da NBA. Após a saída de Kevin Durant em 2016, o time do Thunder estava começando uma nova era, comandados por Russell Westbrook. Não havia tanta expectativa sobre o time, eles estavam longe de serem considerados candidatos ao título. Mas mesmo com a baixa expectativa, Russell Westbrook surpreendeu a todos os fãs de basquete. Não com uma, mas 3 temporadas espetaculares, médias de triplo-duplo. Foi eleito MVP da temporada e liderando o time do OKC até os playoffs, com uma campanha de 47 vitórias na 6ª colocação da conferência. Inclusive, foi a primeira vez que o melhor jogador de um sexto colocado foi considerado MVP. Embora o time tenha sido eliminado na primeira rodada dos playoffs da temporada de 2016-2017 para o Houston Rockets por 4-1, Westbrook jogou em um nível tão absurdo que o Oklahoma City Thunder tomou uma decisão muito ousada. O general manager do time, Sam Presti, sabia que somente com Westbrook o Thunder não iria longe, mesmo ele sendo tão dominante e tendo atuações absurdas. Sendo assim, para a temporada de 2017-2018, Presti realizou 2 trocas para formar um forte trio. Trouxe Paul George e Carmelo Anthony. Para fazer isso acontecer, enviaram os jovens Victor Oladipo e Domantas Sabonis para o Pacers em troca de Paul George, e para conseguir o Carmelo enviaram para o Knicks Doug McDermott, Enes Kanter e uma escolha de segunda rodada de 2018. O trio era muito promissor, Carmelo, já mais experiente, mas ainda com um arremesso de elite na meia distância, enquanto Westbrook e Paul George estavam no auge. O trio foi bem, mas o time acabou sendo eliminado na primeira rodada dos playoffs de 2018 pelo Utah Jazz. Na temporada seguinte, Carmelo Anthony deixou o time, mas a dupla Paul George e Russell Westbrook continuaram dominantes, tanto no ataque quanto na defesa. Paul George, inclusive, viveu uma das melhores temporadas de sua carreira, se não a melhor. Teve médias de 28 pontos, recorde da carreira até então, ficou entre os 3 finalistas para o prêmio de MVP e de defensor do ano. Porém, infelizmente, nos playoffs, a história se repetiu, mas dessa vez foram eliminados na primeira rodada pelo Portland Trail Blazers de Damian Lillard. Quem aí lembra do icônico arremesso de Dame Time? Foi aí que a franquia decidiu dar um basta. Para a temporada de 2019-2020 fizeram 2 trocas ousadas, mas que se mostraram fundamentais para o futuro da franquia. Paul George foi parar no Los Angeles Clippers, em uma das trocas mais absurdas da história da NBA, na qual o Thunder recebeu Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari e um pacote contendo 7 picks de draft, sendo 5 desprotegidas de primeira rodada. Russell Westbrook foi para o Houston Rockets formar uma dupla com seu antigo companheiro James Harden, e o Thunder recebeu em troca Chris Paul mais 2 escolhas de primeira rodada e 2 futuras swaps. Só com as peças dessas trocas já dava para montar uma nova franquia da NBA, para vocês terem uma ideia. Esses movimentos abriram caminho para algo que muitos fãs não gostam: a reconstrução. Os fãs das franquias odeiam esse período, pois os times ficam perdendo várias temporadas seguidas para poder pegar boas colocações no draft. E às vezes pode acontecer algo como o processo do 76ers, por exemplo, que até hoje não deu certo. E justamente foi isso que o Oklahoma City Thunder fez. Sam Presti foi um verdadeiro arquiteto dessa reconstrução. Ele está na franquia desde 2007, quando eles ainda eram Seattle Supersonics. Ele foi o responsável por draftar Kevin Durant, Russell Westbrook, James Harden e Serge Ibaka. Assim, sendo um visionário a longo prazo, ele apostou em acumular o máximo de escolhas de draft possível como seus principais ativos. E atualmente, no momento em que eu gravo esse vídeo para vocês, o OKC ainda tem mais de 30 escolhas de draft acumuladas para as próximas 7 temporadas. Um verdadeiro tesouro dentro da liga.
A troca por Paul George trouxe a peça-chave do futuro, Shai Gilgeous-Alexander. O elenco ainda contava com Dennis Schroeder e o sólido pivôzão Steven Adams. Era uma mistura de veteranos com a juventude, mas parecia que o objetivo da temporada era o tanque, perder jogos propositalmente para obter uma escolha alta no draft seguinte. Entretanto, o OKC contrariou todas as expectativas. Com CP3 liderando e mentorando Shai Gilgeous, a equipe evoluiu de forma rápida, e o Thunder teve uma campanha de 44 vitórias e 28 derrotas, terminando em quinto no Oeste. E nos playoffs foram eliminados pelo Houston Rockets do James Harden em uma melhor de 7 partidas, mostrando que esse time podia entregar muito mais do que se esperava. Porém, mais importante do que um bom resultado e a chegada até os playoffs foi a mudança que Chris Paul causou no jogo de Shai, que na temporada anterior terminou em sexto na corrida de calouro do ano, tendo 10,8 pontos, 3,3 assistências, 2,8 rebotes e 1,2 roubos de bola, atuando pelo Clippers. Em sua primeira temporada com o OKC saltou para 19 pontos, 3,3 assistências, 5,9 rebotes, 1,1 roubos de bola, praticamente dobrando suas médias de pontos. Para a temporada de 2020-2021, o head coach Billy Donovan deixou o cargo, dando lugar ao jovem Mark Daigneault. A equipe também se desfez de CP3, Danilo Gallinari e Steven Adams, os 3 veteranos mais experientes, e o time entrou em um modo de total reconstrução. O resultado foi uma temporada fraca em vitórias, porém de forma intencional. O objetivo era claro, acumular experiência e garantir uma escolha alta no draft seguinte. O Thunder teve um total de 22 vitórias e 50 derrotas. Mas apesar dessa temporada triste, o tanque deu certo, já que eles ficaram com a sexta escolha do draft, selecionando o armador australiano Josh Giddey, uma escolha na época questionada, mas rapidamente ele se mostrou uma peça fundamental. Um QI de basquete altíssimo, versatilidade e entrosamento com Shai, e futuramente seria a peça fundamental para uma troca, mas a gente já chega lá. Nesse mesmo draft, também chegou Aaron Wiggins como a escolha de número 55 e Jeremiah Robinson Earl, mas infelizmente, nessa temporada, Shai e Giddey sofreram com lesões. Shai jogou apenas 56 partidas, enquanto Giddey jogou 54, e o time do OKC, mais uma vez, teve uma temporada bem abaixo, terminando na 14ª colocação pelo segundo ano seguido, porém dessa vez com 24 vitórias e 58 derrotas. Na temporada de 2022-2023, o Thunder selecionou o pivôzão Chet Holmgren como a segunda escolha geral, um jogador considerado um talento geracional moderno, capaz de fazer absolutamente tudo em quadra. Mas para a infelicidade do torcedor, ele sofreu uma grave lesão antes mesmo da temporada começar, durante um rachão onde ele teve a brilhante ideia de tentar defender LeBron James. Pô, na moral, esse lance foi muito bizarro. Essa lesão, de certa forma, gerou insegurança na torcida com respeito a ele, além de deixar o jovem jogador de fora o ano todo. No mesmo draft, eles também selecionaram Jalen Williams como a 12ª escolha, que emergiu como uma das maiores surpresas desse draft, e Jalen Williams, na segunda rodada, que se tornou um pivôzão importante da rotação. E realmente, o nome dos dois é muito parecido, que muda apenas 2 letras. Tem até uma camiseta engraçadinha que mostra os dois como se fossem irmãos, mas continuando. Nessa temporada em questão, 2022-2023, Shai Gilgeous-Alexander explodiu para um dos melhores pontuadores da NBA, atingindo a média de 31,4 pontos por partida. Lu Dort se consolidou como um defensor de elite. E falando em Lu Dort, eu não tinha mencionado sobre ele. Ele teve uma origem um pouco diferente da convencional, já que ele foi nascido e criado no Canadá, fez uma boa temporada universitária de 16 pontos, e no draft de 2019 ele foi um não draftado. Muitos dos times que tentaram dar uma chance para ele duvidaram do seu arremesso e acharam que ele era pouco refinado ofensivamente. Mas não, Sam Presti, o gênio GM do OKC, ofereceu um contrato two-way que permitia com que Lu Dort jogasse na NBA e na D-League ao mesmo tempo. E o seu começo realmente foi no OKC Blue, o time da Liga de Desenvolvimento, onde ele mostrou uma forte capacidade defensiva e uma boa evolução na parte ofensiva. Sua primeira oportunidade com a equipe principal foi em 2020, e seu grande momento foi nos playoffs desse mesmo ano, quando ele marcou James Harden de forma brilhante durante os playoffs. Nessa temporada de 2022-2023, o Thunder terminou com 40 vitórias no 10º lugar do Oeste, tendo acesso apenas ao play-in, onde derrotaram o New Orleans Pelicans com 32 pontos de Shai Gilgeous-Alexander e um quase triplo-duplo de Josh Giddey, mas acabaram sendo surpreendidos na segunda rodada do play-in pelo Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards, no jogo que terminou 120-95. Mesmo assim, a evolução estava clara. Chegando à temporada de 2023 e 2024, o OKC teve mais algumas boas decisões. Por exemplo, trazer Cason Wallace no draft e assinou com o sérvio Vasilij Micic, o MVP da Euroliga. Mas a grande novidade dessa temporada foi a estreia de Chet Holmgren, saudável e dominante. Com Shai mantendo seu nível de MVP, Jalen Williams evoluindo muito rápido e Chet Holmgren impactando em ambas as pontas da quadra, sem esquecer dos bons arremessadores Isaiah Joe e Aaron Wiggins, o Thunder teve a melhor campanha do Oeste com 56 vitórias, empatando
com o atual campeão Denver Nuggets, e nos playoffs tiveram uma performance surpreendente varrendo o New Orleans Pelicans na primeira rodada, mas nas semifinais de conferência acabaram sendo superados pelo Dallas Mavericks de Luka Doncic e Kyrie Irving por 4-2. Apesar da decepção de ser eliminado na segunda rodada, o Thunder já era visto como um contender legítimo. O Thunder então decidiu reforçar seu elenco ainda mais via draft. Mesmo sendo o primeiro colocado da Conferência Oeste, devido à quantidade absurda de picks de draft que eles tinham, conseguiram selecionar Nikola Topic como a 12ª escolha geral, um armador de 18 anos, considerado por muitos como o novo Luka Doncic. Mas o ponto mais importante dessa temporada realmente foi a off-season, quando Sam Presti fez duas movimentações para fortalecer o elenco. Trocou Josh Giddey por Alex Caruso, trazendo mais experiência e defesa para o time, e assinou com Isaiah Hartenstein, fortalecendo o garrafão com um pivô físico e técnico ao lado de Chet Holmgren. Com a adição de Caruso e Hartenstein, o time do Thunder fortaleceu 2 pontos importantes, que acabou sendo 2 pontos de fraqueza nos playoffs anteriores: a parte de rebote e a defesa de perímetro junto com o espaçamento da quadra. Hartenstein havia sido um dos melhores reboteiros ofensivos da temporada 23-24, enquanto Caruso fez parte dos times ideais, além de arremessar praticamente 40% para 3 pontos em todas as temporadas de sua carreira. Agora, com a ausência de Josh Giddey, Shai Gilgeous-Alexander assumiu a armação definitiva da equipe. Mesmo ao longo da temporada regular, o time sofrendo com lesões de Isaiah Hartenstein, que esteve presente em 57 partidas, e Chet Holmgren, que jogou apenas 32 jogos, o Thunder terminou com a melhor campanha da NBA. O elenco jovem, entrosado e muito bem treinado conquistaram 68 vitórias. Shai Gilgeous-Alexander foi o cestinha da liga e eleito o MVP da temporada. O time do Thunder ainda terminou como a defesa top 1 da liga e o time mais eficiente ofensivamente da temporada regular. De fato, essa estava sendo uma temporada mágica para os garotos de Oklahoma, já que visivelmente eles estavam aproveitando cada momento, cada vitória, cada entrevista, um time perfeitamente conectado e unido. Chegando na pós-temporada, esse elenco que era tão jovem quanto um time universitário, literalmente eles têm apenas 3 jogadores com mais de 25 anos e a média de 25,3, ou seja, era o momento perfeito para eles se provarem como um time competitivo. E na primeira rodada chegaram metendo o pé na porta, varrendo o Memphis Grizzlies de Ja Morant por 4-0. Não tem nem muito o que falar sobre essa disputa porque o time do Urso não teve resposta para o time do OKC. Inclusive no jogo 1, o Thunder ganhou por 131-80, absurdo 51 pontos de diferença. Na semifinal do Oeste, eles enfrentaram o forte time do Denver Nuggets, e realmente foi uma série intensa, já que tivemos os 2 jogadores que estavam disputando o prêmio de MVP, Shai, que liderava a corrida do prêmio, e Jokic, que estava na segunda posição. O primeiro jogo foi equilibrado até o fim, marcado pelo incrível game winner de Aaron Gordon, após Chet Holmgren errar 2 lances livres faltando 9,5 segundos para o fim da partida. Porém, o time do OKC não se deixou abalar com a derrota, e no jogo 2 deu uma verdadeira surra no Nuggets, vencendo por 149-106. O jogo 3, na casa do Denver, foi um confronto mais equilibrado, uma vitória do Nuggets na prorrogação. O Thunder empatou a série no jogo 4, sendo um jogo marcado pela forte defesa das duas equipes e um placar bem baixo, 92-87, mas no jogo 5, mesmo com 44 pontos de Nikola Jokic, o Thunder conseguiu sair com a vitória. Nos jogos 6 e 7, Alex Caruso marcou Jokic com muita intensidade, limitando suas ações ofensivas. E a defesa do OKC realmente era sufocante. Forçaram o Nuggets a muitos turnovers. Mas ainda assim, no jogo 6, diante de sua torcida, o Denver saiu com a vitória forçando um jogo 7. Mas mais uma vez, com uma defesa intensa do início ao fim do jogo, o Thunder conquistou uma grande vitória dentro de casa por 125-93. O trabalho defensivo desse time do Oklahoma conseguiu limitar o Jokic a apenas 20 pontos e forçaram nada mais nada menos do que 16 roubos de bola na partida. E do outro lado da quadra, Shai Gilgeous-Alexander fez 35 pontos, enquanto Jalen Williams fez 24. O jovem time do OKC voltava a uma final de conferência, que não chegava desde a última temporada de Kevin Durant na franquia em 2016, e na ocasião enfrentaram o Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards. Edwards, inclusive, estava em sua segunda final de conferência seguida e buscava um resultado diferente do que foi anteriormente contra o Dallas Mavericks. Mas para quem esperava um confronto mais equilibrado, viu o OKC passando com uma certa tranquilidade, por 4-1 na série, sendo Shai e Jalen Williams simplesmente imparáveis ofensivamente, enquanto a defesa mais forte da liga tornava a vida de Anthony Edwards um verdadeiro pesadelo. Dessa forma, o elenco do OKC se tornou o segundo time mais jovem da história a chegar às finais da NBA, atrás apenas do Portland Trail Blazers de Bill Walton em 1977.
Na grande final, enfrentariam o Indiana Pacers, uma equipe muito subestimada, que provou ter um forte jogo coletivo, muito bem treinada, que mais uma vez seria o underdog dessa final. E a realidade é que o time do Pacers merece muito respeito. Tiveram uma campanha nos playoffs impecável, passando por nada mais nada menos que o Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo na primeira rodada, pelo Cleveland Cavaliers nas semifinais de conferência, o mesmo Cavs que foi o número 1 da Conferência Leste com Donovan Mitchell, Darius Garland e um time extremamente competente, e nas finais de conferência pelo time do New York Knicks que havia eliminado o time do Boston Celtics. Então sim, o quarto colocado Indiana Pacers estava mais do que pronto para uma final de NBA. Por mais que ninguém botasse fé no time de Indianápolis, a série foi muito equilibrada. O jogo 1 definido apenas no último segundo, literalmente no último lance, com um game winner de Haliburton. Foi um jogo tão impressionante que o Indiana Pacers liderou por apenas 0,3 segundos dos 48 minutos possíveis da partida. No jogo 2, o Thunder conseguiu impor a sua forte defesa e um forte jogo coletivo também, saindo na frente já na primeira metade, vencendo por 59-41, mas acabaram sendo surpreendidos pelo Pacers no segundo tempo, quando a equipe de Indianápolis esboçou a reação, mas sendo contidos com 34 pontos de Shai Gilgeous-Alexander. Sendo assim, o OKC empatou a série. No jogo 3, na casa do Pacers, com um barulho ensurdecedor da torcida, eles fizeram valer a pena o mando de quadra. Haliburton fez quase um triplo-duplo, terminando a partida com 22 pontos, 11 assistências e 9 rebotes, mas a grande surpresa de fato foi o jovem Benedict Mathurin, que fez incríveis 27 pontos vindo do banco, acertando 9 de seus 12 arremessos de quadra, sendo uma peça fundamental para a vitória do Indiana. O time do Thunder chegava pressionado para o jogo 4, jogando fora de casa, perdendo a série, não seria nada fácil conseguir a vitória. A partida contou com 35 pontos de Shai Gilgeous-Alexander, 27 pontos de J.W. Os dois times tiveram um aproveitamento muito ruim de 3 pontos, e o jogo foi decidido basicamente em contra-ataques, infiltrações e na defesa. Alex Caruso foi uma peça-chave na partida, se tornando o primeiro jogador da história da NBA a vir do banco fazendo 20 pontos e 5 roubos de bola, ajudando o Oklahoma a empatar a série em 2-2. No jogo 5, de volta na casa do Thunder, foi simplesmente uma partida histórica para Jalen Williams. Ele fez 40 pontos. Ele parecia fisicamente incapaz de errar. Enquanto isso, tivemos uma partida muito apagada de Tyrese Haliburton, que sentiu uma fisgada na panturrilha direita e fez apenas 4 pontos de lance livre, errando todos os seus 6 arremessos de quadra. O Thunder agora estava a apenas uma vitória de levar o troféu para casa. Mas não seria tão simples, já que o jogo 6 seria lá em Indianápolis. Haliburton foi para o jogo, mesmo sem estar 100%, com a seguinte declaração, abre aspas, se eu estiver podendo andar, estarei em quadra ajudando meu time. Inspirados pelo seu líder, o time do Pacers fez um jogo excelente, uma defesa muito forte, que mais parecia ser a melhor defesa do campeonato, tanto que no segundo quarto, eles fizeram 36-17. O Oklahoma City Thunder simplesmente não conseguiu reagir. Shai foi limitado a apenas 21 pontos, além de 8 turnovers. Sem esquecer do péssimo aproveitamento para 3 pontos. O Oklahoma City Thunder, nos 3 primeiros quartos da partida, converteu apenas 3 bolas para 3 e jogou praticamente o último quarto inteiro apenas com garbage time. Assim, o time do Pacers saiu como vitorioso, tendo um total de 6 jogadores com mais de 10 pontos nessa partida, além de 15 bolas de 3 convertidas. E após muitos anos, teríamos uma final de NBA decidida no jogo 7. A última vez que isso aconteceu foi em 2016 e absolutamente ninguém conseguiria prever como o jogo 7 acabaria. O primeiro quarto foi muito equilibrado. Haliburton simplesmente fez 3 arremessos para 3 pontos em apenas 7 minutos de quadra. Nenhuma das duas equipes conseguia abrir mais de 3 pontos de vantagem, até que tivemos um dos lances mais tristes de toda a temporada. Haliburton sofreu uma grave lesão no início do segundo quarto, que simplesmente abalou o time do Indiana. Na câmera lenta, dá para ver o exato momento em que o tendão de Aquiles de Tyrese Haliburton rompe. Mesmo após perder a sua principal estrela, o Pacers manteve o jogo equilibradíssimo na primeira metade, terminando o segundo quarto ainda na frente por 2 pontos. Porém, na volta do intervalo, a defesa do Thunder foi monstruosa. O Pacers começou a se perder na ausência de Tyrese Haliburton, mesmo com Pascal Siakam tentando motivar e manter o time focado na partida. Mas pelo lado do Thunder, Shai comandou o ataque, enquanto Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein fecharam o garrafão. E mesmo Indiana lutando até o fim, o Oklahoma City Thunder não deu chances no final da partida. E diante de milhares de torcedores, o melhor time da temporada conquistou a vitória e, consequentemente, o primeiro título da história da franquia.
O elenco jovem, montado com paciência, decisões inteligentes e boas escolhas de draft, considerado por muitos a melhor defesa da história da liga. Um técnico que veio da liga de desenvolvimento, assim como a maior parte desse elenco. E o mais curioso, na minha opinião, é que o Oklahoma City Thunder não só chegou até o topo da NBA, mas eles mostraram um novo jeito de chegar até lá. E sabe qual é o mais impressionante de tudo? É que esse elenco ainda não chegou ao seu auge. Provavelmente, essa é a pior versão do Oklahoma City Thunder que veremos nos próximos anos. I came in as the 55th pick in the 2021 draft. In my rookie season, we won 24 games. But the best part about coming from that year is that the same people in this arena today celebrating this championship were the same people there when we were winning 24 games. When they mention the Thunder organization, when they mention Clay Bennett, when they mention Sam Presti, when they mention Mark Daigneault, and every single one of you in this arena, they gotta mention you as NBA champs. And that's it. E se você gostou desse vídeo, você pode considerar se inscrever aqui embaixo, ativando o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo e receber tudo em primeira mão. Você pode também se tornar um membro, ajudando esse canal financeiramente, tendo acesso a alguns benefícios. E eu garanto que você vai adorar o vídeo que eu deixei recomendado para você logo ao final, contando nada mais nada menos do que o maior fracasso de um Big Three na história da NBA. O Brooklyn Nets de Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving. Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Falou!